Na aula de hoje, vamos falar sobre uma parte importante da neurometria, que é o início dela. Como a gente começa, o que nós temos que fazer, um passo a passo, para que você possa se familiarizar com a tecnologia, entender como funciona essa metodologia, e mesmo para aqueles que já conhecem, já iniciaram o curso, eu vou fazer um pente fino, eu vou passar algumas informações que, de repente, deixou passar, né? E aí pode fazer falta lá na frente. Então, vou fazer algo bem legal, um pente fino bom, onde todo mundo vai sair bem satisfeito da aula de hoje, tá bom? O conteúdo programático da aula está aqui, né? A gente vai falar do que é neurometria, instalação, colocação de sensores, algumas dicas importantes, cadastro do paciente profissional com dicas importantes, iniciando o exame, rápida interpretação, que é importante, a rápida interpretação, o planejamento neurométrico, que é uma novidade que eu vou mostrar para vocês, o plano de tratamento e entendendo a aplicação automática de protocolos. Eu vou tentar traduzir de uma forma bem simples, bem leve. Tá? Tem bastante informação, mas eu vou deixar disponível a aula, vou deixar disponível os slides para depois vocês darem uma lida, ver mais ou menos o que deixou passar e conseguir seguir em frente aí para quem realmente está iniciando. Para quem está conhecendo, também é importante que vai poder pegar alguns detalhes legais que você pode aplicar no seu consultório ao ingressar na metodologia da neurometria. Bom, o que é neurometria? Bom, é uma metodologia multimodal, com evidência científica, que quando a gente utiliza equipamento com sensores, que eu vou mostrar para vocês depois, ele permite monitorar o sistema nervoso e cognitivo, né? A parte cognitiva, as ações que o cérebro e as regiões do cérebro que estão sendo acionadas. A gente consegue integrar o equipamento, o software, com inteligência artificial, onde a gente consegue aplicar tanto para exame como para treinamento, a parte cerebral e neurofisiológica. E vocês vão perceber que todo esse processo ele é automático. Quando a gente entrar no conteúdo programático de hoje, na parte de planejamento, você vai ver que durante o planejamento que vocês vão fazer no atendimento do paciente de vocês, tem bastante coisa que já está no automático, que a própria inteligência artificial faz por nós. Mas o planejamento é a base do atendimento clínico, que o profissional faz, né? Então, plano de tratamento, vocês vão entender que a inteligência artificial vai fazer para vocês, e o planejamento é um ser humano, é um profissional que vai trabalhar e colocar a mão na massa, ok? Então, vamos lá. Isso tudo vai ajudar bastante para a saúde mental do paciente. Então, quando a gente entende e foca a saúde mental, muita coisa boa acontece durante a sessão. A parte de evidência científica, aqui tem um QR Code, mas para você poder acessar a parte científica, no Google também, se você coloca no Google acadêmico Functional Neurometry, você vai ver que tem mais de 10 páginas, tem bastante artigo de neurometria que vocês podem consultar, podem visualizar, podem ler, podem complementar o aprendizado que vocês estão tendo com a neurometria, tá bom? É importante também que isso reforça, né, a rede de profissionais. Nós temos profissionais que fazem pesquisa, que trabalham com pesquisa e usam a neurometria, gera resultado, a gente sempre compartilha na rede de profissionais, e isso sempre vai alimentando todo mundo e vai trazendo, o que é o principal, né? Hoje, neurométrico, é você que está na linha de frente, você está ali tratando, ajudando o paciente, ajudando o melhor que ele pode fazer. Hoje, não se esqueçam, hoje nós temos, para cada 100 mil habitantes do planeta, apenas 13 profissionais que trabalham com saúde mental, que têm capacitação para isso. 13 para 100 mil habitantes. Então, é um caminho muito grande, é muita gente que está precisando desse tipo de atendimento. Tá bom? Os profissionais que podem trabalhar com a neurometria é diversificado. Pode ter profissional que trabalha na área da educação, na área da saúde, na área do esporte e de performance. Dentro de cada área, o profissional vai utilizar dentro da sua capacitação, dentro da sua ética profissional. Mas dentro da área educacional, vai ser utilizado para esse fim. Então, aonde a gente pode monitorar, onde a gente pode treinar o cérebro, onde a gente pode fazer os treinamentos fisiológicos, cabe a neurometria dentro de cada profissão.
né? Então, o educador físico também pode utilizar dentro da sua área o esporte, que nem nós utilizamos aí com muitos atletas paralímpicos, olímpicos, que competiram às Olimpíadas, né? Clubes de futebol que competiram mundiais, enfim, dentro da área do esporte também muito bem-vindo. E cada profissão tem sua estratégia que pode utilizar a neurometria. E quando você se forma com a gente, né, os profissionais que estão fazendo o curso hoje comigo, que estão iniciando, quando vocês se formam, vocês vão receber um registro nosso, que é de acordo com o Inmetro e Anvisa, para utilizar o equipamento, e você pode utilizar isso sempre que você quiser, e colocar o certificado lá na parede, mostrar, trazer mais confiança ao paciente. Vamos começar pela instalação. A instalação do software é simples, e a gente pode fazer da seguinte forma, ó. O primeiro passo é fazer o download. Olha só, esse aqui é o link. O link você vai encontrar no manual do equipamento, que está lá no manual. Você encontra, pode ser por esse link, então o material em PDF vai ficar disponível para vocês. Você pode pedir no WhatsApp da secretaria, pode anotar agora, tá? Pegou o link, já faz o download. Fez o download, o segundo passo que você vai fazer é descompactar o arquivo. Simples, vou mostrar para vocês como é. E aí vai ficar assim, ó, na pasta. Vai ficar, esses são os arquivos que ficam na pasta. E a única coisa que você tem que fazer é clicar em instalar. Olha como é fácil, ó. Vou mostrar para vocês. Então você fez o download, certo? Você foi lá, fez o download do software. Baixou. O instalador também, além desse link, ele está disponível na página de downloads. Mas você baixou aqui o programa, ó. Aí você clica com o botão direito, extrair. Para quem tem um WinRAR, vai abrir essa caixinha de diálogo e ele vai exportar, olha a pasta lá em cima. Já tem a pasta aqui em cima do instalador, ó. Já exportou tudo, pronto, está lá o programa para ser instalado. Para quem quiser pelo próprio Windows, também clica com o botão direito do mouse e em seguida clica em extrair tudo. Ele também vai abrir, vai criar uma pasta do instalador e estando lá dentro, pronto. Você vai vir, vai clicar em instalar, está escrito instalar, clica aqui. Ele vai abrir essa caixa de diálogo. Abrindo essa caixa de diálogo, é só clicar em prosseguir. Como a instalação de qualquer software. Todos os softwares são assim. Em seguida, vai abrir os termos, você lê o conteúdo, clica em aceito e prosseguir novamente. Após clicar em prosseguir, ele vai abrir uma nova janela. Aqui é simples. Aqui é só para você mudar a unidade. Se você tiver aqui a instalar uma unidade SSD removível, você escolhe, coloca. Se não, só clica em prosseguir. Não, eu quero instalar no meu computador normal. Clique em prosseguir e aguarda o processo de instalação. Ele vai instalar tudo. Na hora que instalar tudo, pronto. Você vai lá, pega o seu equipamento, conecta na porta USB e clica em fim. Na hora que clicar em fim, o próprio instalador vai abrir o software para você. E aí ele abre o software, pronto. Deixa eu dar um pause aqui. Ele vai abrir o software, está lá, vai abrir essa primeira tela que vocês estão vendo aqui. Posteriormente, o atalho fica na área de trabalho. Então, toda vez que você abrir o computador, você vai ver lá, BioEvolution atalho. Você clica lá 2 vezes, ele vai abrir o software normalmente. Na primeira vez que ele abrir o software, vai abrir essa tela aqui, ó. Estão vendo? Essa tela. Essa tela é para você preencher os dados para o registro profissional, isto é, relacionado ao plano de assinatura que você tem com o software. Foi lá, colocou nome, endereço, tudo completo, bonitinho. Então, geralmente, é quem tem assinatura, o proprietário do equipamento, vai lá, coloca tudo direitinho, e o e-mail aqui em cima, o detalhe, ó, tem que ser o que está registrado na plataforma. Então, é tranquilo. Pega o e-mail que está registrado na plataforma, que você fez, só é o único, né? É o único e-mail. Coloca, deu ok, ele já vai registrar e está pronto, o software está pronto para uso. Então, é bem simples, é bem rápido e funciona super bem. Depois que isso está feito, vamos iniciar o processo de cadastro do profissional. Olha a diferença. Registro profissional, que vocês viram agora há pouco na tela, é quando o profissional é proprietário ou ele assinou o software, o plano de assinatura. Ele foi lá e fez a sua assinatura. Então, ele entra e coloca os dados dele e o e-mail dele registrado na plataforma.
Agora, para cadastrar um profissional, aí pode ser vários profissionais, né? Tem muito profissional que adquiriu equipamento ou assinou, mas ele não vai usar, ele é o proprietário. Aí ele faz um outro profissional faz um curso com a gente para poder utilizar, e ele é o responsável técnico desse equipamento. Então ele vai lá e pode cadastrar o profissional aqui. Então a diferença é simples. Registro é para quem vai fazer, é para quem tem assinatura para liberar o software, e cadastro pode ser tanto profissional como demais profissionais que ele queira colocar na clínica dele para atender. Então pode ser mais que um no cadastro. Tá? O cadastro é muito simples de fazer. Inicialmente é pelo exame DLO, é natural, vai abrir o exame, e ali em cima, ó, clica no botão cadastrar, vai abrir, depois vai clicar em incluir novo cadastro, isso é do profissional. Aí você coloca os dados do profissional, ó, muito fácil. Você vai lá, coloca o nome, descrição de conselho se tiver, e todos os dados que são necessários para poder deixar o cadastro bonitinho, certinho. Cadastrou? Clica em incluir dados. Clicou em incluir dados? Pronto. Clica em sair, o software vai direto de novo para a tela. Agora vamos cadastrar o paciente. Incluir novo cadastro e olha lá quem apareceu. Quem a gente fez o cadastro do profissional, está na lista de profissionais. Se você colocar mais profissionais, vai aparecer uma lista maior. Mais profissional vai fazer curso técnico para se formar. Então ele vai lá e põe, tem 5. Eu tenho clínicas que têm 3 equipamentos, 4 equipamentos, com 6, 8 responsáveis técnicos. Então, às vezes, cada um vai numa sala, atende, então está todo mundo cadastrado lá dentro do sistema. Um dado importante aqui, bem importante, que eu vou começar agora, e depois eu vou falar novamente quando a gente for falar do planejamento e do plano de tratamento do paciente, é o seguinte, é a parte da queixa principal. A queixa principal não é para colocar aqui. Você não vai pôr a queixa principal do paciente na hora do cadastro. O próprio sistema não permite que coloque a queixa principal. Ela é para ser colocada na conclusão. Na hora que o profissional vai fazer o diagnóstico, na hora que ele vai verificar o exame do paciente, na hora que ele escuta o paciente, através dessas informações, da análise dos exames, das informações que o paciente passa, histórico clínico e tudo mais, na hora que finaliza tudo isso aí, que ele põe a queixa principal, e eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Tá bom? Ótimo. Então, preencheu, verificou que a queixa principal não é agora, vamos para os dados mais importantes do cadastro do paciente, que são nome, idade, sexo, peso e altura. Esses 5 dados são os mais importantes para colocar. O restante você pode complementar depois, mas esses são o que o software vai usar, inclusive, para análise do exame. Né? Então, dependendo se é sexo masculino ou feminino, são dados, a idade tem outro dado, peso, altura, cada um tem um perfil algoritmo de exame. Então, por isso que é importante colocar. O outro detalhe aqui é o seguinte, mudou de idade, no ano que vem você vai lá alterar a idade. Mudou de peso? Muda de peso. É criança? Atento na alteração da altura. Então, não esqueçam desses dados também, tá bom? E um outro ponto importante aqui é o seguinte, ó, colocar o nome certo do paciente. A partir do momento que você colocou o nome do paciente e salvou o cadastro, não é mais possível mudar o nome do paciente. Por quê? Porque os órgãos sanitários, o Ministério da Saúde, eles querem que haja um sistema antifraude, para que não possa mudar o nome do paciente depois que é feito o exame. Imagina, alguém faz um exame, você vai lá, faz um exame em um lugar, e depois a pessoa vai lá e muda o nome. É estranho, mas para evitar fraudes, ou para evitar qualquer problema depois de mudança de nome, mudança de um monte de coisa, o software não permite mudança de nome. Então, atente-se para colocar o nome corretamente, tá bom? Fez isso tudo certinho, com nome, peso e altura, ele vai. Você clica em confirmar, incluir, pronto. O próprio software já vai liberar quais são os sensores que vai ser utilizado, em que regiões do corpo vai usar. E aí, por fim, é só clicar no protocolo. Então, no caso aqui é o exame, você pode clicar em iniciar o exame. Mas se você abrir um dos outros protocolos que tem na neurometria, você vai clicar apenas em iniciar o protocolo.
é igual para todas as telas. Todas as telas, todos os protocolos funcionam do mesmo jeito. Ok? Finalizou, você vai ver que ele vai criar uma pasta onde vai ser tudo gravado lá dentro e, a partir desse momento, inicia-se o exame. E a inteligência artificial vai fazer todo o procedimento que tem que ser feito. Tá bom? Ótimo. Colocação dos sensores. Colocação dos sensores é bastante importante e eu vou fazer uma prática aqui com vocês de colocação de sensores para vocês visualizarem. Esses são os sensores, ó, da variabilidade cardíaca, respiração funcional, controle de ansiedade, encefálico, resposta fisiológica e o muscular. Vou colocar aqui para vocês verem. Olha lá. Agora eu vou colocar os sensores para vocês verem. É simples. Vocês vão perceber que não tem nenhuma dificuldade. Os sensores periféricos que nós colocamos na mão, esses são os sensores periféricos, e o sensor encefálico que a gente coloca na cabeça. Aqui nós temos o sensor de controle de ansiedade. Ó. Ele é dividido, ele é formado com fio em Y, ele tem os eletrodos na ponta, e você vai colocar no indicador, na polpa digital do indicador e do dedo médio. Coloquei, virei desse lado, coloquei desse lado. Pronto. Está conectado. Se você fizer assim, vai perceber que não vai cair. O sensor cardíaco também. Você vai abrir o sensor. São 2 LEDs que ficam aqui dentro. A colocação é simples. Você vai colocar o sensor no dedo, na polpa digital do polegar, tem que ser no polegar. O fio vai passar pelo pulso e você vai fechar o sensor como uma saia. Como assim como uma saia? Olha só, vou mostrar para vocês. Tá vendo aqui, ó? Ó como fica. Por que uma saia? Ó, porque em cima ele é apertadinho, embaixo ele é arredondado. Então você vai colocar ele como uma saia. Ó. Então a base dele fica maior e a parte de cima fica menor. Porque daí vai ajustar bem o dedo. Ó. Não solta, fica muito bom. Funciona bem. Com esse sensor, a gente completa o controle de ansiedade e o cardíaco. Aí nós temos o da resposta fisiológica. O da resposta fisiológica, ele tem uma pontinha preta, tá vendo? Tem uma pontinha preta, o diodo. Você vai colocar na região do dedo anelar, bem na falange proximal. Tá vendo? Tem uma barriguinha aqui na falange proximal, olha no seu dedo. Tem uma barriguinha. Eu vou colocar bem aqui. Vou abrir, coloco. Então, eu vou abraçar o sensor na falange medial e a ponteira do sensor fica na falange proximal. Olha que fácil. Ó, tá vendo? Ó? O velcro está na falange medial e a ponta na falange proximal. Bem simples, conectou super bem esses dois. O cardíaco está ótimo. Ó, eu peço para o paciente fazer assim. Se ele falar que está sentindo que está frouxo, você dá uma apertadinha a mais, mas funciona super bem. Tá? E aí você pode colocar o sensor encefálico. O sensor encefálico, vou mostrar para vocês um detalhe, que é importante para colocar o sensor encefálico. Que você vai ter que utilizar um lenço umedecido. Então, olha só. Você vai pegar o lenço umedecido, vai dobrá-lo, pode deixar ele numa largura que compreenda essa parte interna do sensor, ó, certinho, compreendeu essa parte. Eu vou abrir o sensor aqui. Pronto. E aqui em cima eu ajusto. Essa parte fica na região parietal esquerda. Deixa eu sentar aqui. Bom. Essa parte fica na região central e essa parte na região parietal direita. Coloco aqui o sensor. Pronto, está colocado. E aí o sensor da mão, que nem eu coloquei para vocês, mostrei para vocês. Coloco o cardíaco,
coloco da resposta fisiológica e coloco do controle de ansiedade. Estão todos conectados. Tá vendo? Não é difícil, é simples. Com o tempo vocês vão pegando a prática de como colocar, de como fazer. Imagina, ó, dando aula com microfone, um monte de coisa, coloquei o sensor sem problema nenhum. Dá para colocar em si mesmo. Então, para colocar no lugar correto, no paciente, é simples, não é difícil, dá para colocar direitinho. Alguns pontos importantes. Asepsia do sensor. Então, você vai pegar o sensor, por exemplo, da resposta fisiológica, você vai pegar um gase e vai utilizar para asepsia álcool 70. Você pode colocar o álcool 70, por exemplo, num borrifadorzinho pequeno. Aí você vai borrifar e vai pegar a gase e vai fazer a limpeza. Pode limpar tudo. Pode borrifar também no velcro, passa o gase e deixa agindo lá um pouco. Pronto. Vai fazer a asepsia de todos os sensores. Essa asepsia é legal fazer entre os pacientes. Então, mudou de paciente, olha lá, higieniza, é rápido. Você coloca os sensores na ponta, coloca na ponta da mesa todos eles, borrifa todos e passa com gase. Limpou tudo, não tem problema. Esse daqui também, borrifou tudo por dentro, passa também o gás por dentro. Limpou, tá certo, tá ótimo. Aí eu recomendo para vocês um outro detalhe. Esse daqui é o álcool isopropílico. Ele é para limpeza e manutenção de componentes eletrônicos e diversos dispositivos e a parte de velcro e tudo mais. Vocês vão poder fazer a mesma coisa. Coloca num dispositivo igual a esse, né, de spray, borrifa em todos os sensores e passa também o gás, tudo bonitinho. No caso do álcool isopropílico, eu recomendo que vocês utilizem luva. Vocês colocam a luva, pode colocar uma máscara, vai borrifar em todos os sensores, limpa, porque esse daqui já é um pouco mais tóxico, esse tipo de álcool, tá? Então, é importante você usar luva e usar máscara. Esfriar. Isso você faz uma vez por semana só. Fazendo isso uma vez por semana, seu sensor vai durar mais, vai ter melhor qualidade, ele vai estar limpo, né? Principalmente o sensor cardíaco, que tem LED, né? Que é vidro, vai fazer uma leitura melhor e tudo funciona super bem. Então, colocou, faz asepsia com álcool 70 e faz a limpeza com álcool isopropílico, você vai ter um super rendimento dos sensores, tá? Aí funciona super bem também. Então, tá tudo pronto. Então, nós entendemos como fizemos a instalação, nós aprendemos como conectar os sensores, como cadastrar o paciente, o profissional e como iniciar um exame. Nós vimos já tudo isso. Então, estamos prontos para o Mental Health. Estamos prontos. Então, olha só. O que nós temos que entender a partir de agora? A IA vai estar trabalhando com você. Então, antes, o profissional ele precisa fazer algo bastante complexo, né? Por exemplo, vai ver o exame, tem que ver as imagens do cérebro, tem que ver a neurofisiologia. Então, deixa eu ver, a região do cérebro está assim, a neurofisiologia é assim, os números estatísticos desse jeito, o coração desse jeito, a ansiedade assim. Então, eu tinha que pegar várias informações e montar um protocolo. E agora, o que eu vou fazer? Como é que eu vou interpretar? Como é que eu vou montar um plano de tratamento? Então, era muito mais complexo, realmente. Então, isso gerava um terrorismo clínico, porque a pessoa ela ficava, assim, era muita coisa. Imagina, você terminava de fazer o atendimento, aí você, todo mundo que se atendia, no final do dia, você tinha que se dispor de mais umas 2 horas para planejar, ver, analisar, ver tudo direitinho. Enfim, desgastava. E a incerteza, né? Principalmente a pessoa está começando, ou tem muita coisa. Às vezes tem muito paciente, tem o famoso vampirismo, às vezes é muita informação, aí você tem que tomar conta da clínica, da vida pessoal, de um monte de coisa. Então, às vezes, o profissional ele precisa de um apoio, de uma ajuda para poder resolver as coisas mais rápido. Às vezes não dá tempo de raciocinar. E a gente cansa, né? Às vezes a gente estressa, às vezes a gente se envolve muito com o trabalho, às vezes tem problema aqui e ali. Então, se a gente tiver um auxiliar junto com a gente,
ele vai nos ajudar a fazer a coisa mais certa. Porque ele não vai carregar essa emoção que nós, seres humanos, carregamos. Ele vai carregar a praticidade. É o que a inteligência artificial faz. Ela vai fazer a captação sem se preocupar. Ela vai fazer a execução e vai fazer a interpretação de todos os resultados. E ela vai montar um plano de tratamento já pronto e completo para a gente poder utilizar. E aí o profissional foca só no cliente, só no paciente. Eu vou mostrar essa diferença para vocês daqui a pouco. A precisão, olha só que bacana. Durante o exame aqui, no primeiro passo, aí ela vai captar as imagens do cérebro e sinais neurofisiológicos. Você vai ver em tempo real isso acontecer. Então, você vê as imagens do cérebro mudando, as atividades neurais na região frontal, ou parietal direito, esquerdo, você vai ver. Você vai ver as reações cardíacas, simpático e parasimpático, você vai ver temperatura, controle de ansiedade, intervalograma, oxigênio funcional, hemodinâmica, enfim, as ondas do cérebro, né? Então, você vê beta, teta, alfa, você vê tudo acontecendo ao mesmo tempo. E aí ela vai estar ajustando todos esses valores. E isso dura em média 7 minutos, né? Então, às vezes, uma criança pode durar 4 minutos e meio, 5, um idoso, 12. Então, dependendo da idade, essa captação é mais rápida ou mais lenta, que ele vai captar 500 sinais do sistema nervoso. Então, uma média de 7 minutos que dura o exame. Que você olhando ali para a tela do computador, tem bastante índice, tem muita coisa acontecendo. Você tem lá o gráfico, por exemplo, da resposta neuroemocional, que é exatamente, sabe o quê? Quando a pessoa tem um pensamento positivo, o gráfico verde sobe. Quando ela tem um pensamento negativo, o gráfico vermelho sobe. A pessoa vê isso em tempo real, ela sente. A gente tem as reações neuroemocionais, que é quanto o ambiente influencia a pessoa. Enfim, essas coisas vai estimulando. E a IA vai pegando todos esses dados e vai gerando já uma conformidade disso. Porque em tempo real é difícil a gente conseguir analisar tudo. E ela faz isso em mais ou menos 7 minutos, sendo que são 500 sinais que ela capta. Então, às vezes, uma criança, né, mais agitada, às vezes leva 4 minutos e meio, mais rápido. E um idoso que está mais lento pode levar uns 12 minutos. Mas passou de 15 minutos, verifica se tem algum sensor que não está conectado direito, tal. Tem que estar funcionando bonitinho. Então, colocou, deu em média 7 minutos, ok? Em seguida, logo em seguida, quando termina o exame, que é esse aqui que eu estou mostrando para vocês, esse é o exame. Quando termina, ela vai abrir essa tela de resultados. Quando abre essa tela, ela vai analisar 4 métodos investigativos. Então, ela vai analisar todas as vias nervosas, ela vai analisar as compatibilidades neurofisiológicas, as neuroimagens do cérebro e a ficha de anamnese. A gente vai falar sobre ela daqui a pouquinho também, no planejamento, que é uma coisa bacana da aula de hoje. Bom, e aí vem o terceiro passo. Quando a gente completa todos esses dados aqui que ela está fazendo, ela vai cruzar todas as informações e no cruzamento dessas informações, ela já vai interpretar o exame e vai dar para você o plano de tratamento de 12 sessões para fazer sobre saúde mental no paciente. E ela vai conduzir isso sessão a sessão. Então, isso é impactante, porque isso vai facilitar muito. Vamos falar disso agora. Uma coisa que vocês têm que ter na cabeça é esse painel global neurométrico. Dá uma olhadinha no painel global. Isso daqui tem que estar na cabeça do neurométrico. Tem que estar na sua cabeça. Isso aqui, ó, faz parte de você. Toda vez que você vai atender o paciente, isso aqui já faz parte da sua performance, do seu planejamento. Então, o primeiro passo, como eu falei, é o exame. Ele faz a captação, a execução e finaliza com o laudo. Então, ele fez aqui, finalizou ao laudo. Aí ela vai interpretar, gerar o plano de tratamento, que vai para o terceiro passo, que são os protocolos. Então, aqui vai ter uma lista de protocolos que ela vai colocar a ordem certa disso, as vias nervosas que cada protocolo tem que ser treinadas e tudo estruturado. Cada protocolo que o paciente termina, ele vai gerar um treinamento. A grande maioria gera treinamento. Esse treinamento é a nível que pode levar para o celular dele. Então, você envia o treinamento para o celular do paciente, ele vai utilizar a respiração, ele pode utilizar uma ressonância neural, ele pode utilizar um treinamento cerebral online, um relaxamento muscular. Depois eu explico com um pouquinho mais de detalhe como ele vai fazer isso, tá bom?
Ótimo. Então, gravou esse painel global, né? Então, painel global neurométrico está gravado. Ótimo. Iniciando o exame. Qual é o objetivo do exame? É ajudar os profissionais a aperfeiçoarem seus diagnósticos e tratamento de saúde mental. E isso tem rapidez e precisão do que qualquer tecnologia que existe, hein? E já está com evidência científica isso tudo. A interpretação. Gente, a interpretação que ela faz, imagine só você ter um sistema que ela vai pegar as regiões do cérebro. Está vendo as regiões do cérebro aqui? Ela pega e ela vai verificar com cada neurofisiologia. Então, ela está vendo com o coração, com o intervalo RR, com o oxigênio funcional, com hemodinâmica, né, com fluxo sanguíneo, com resposta ou reação neuroemocional. Cada fisiologia que ela vê, que são mais de 45 vias nervosas, cada fisiologia que ela vê, ela vai correlacionar com as imagens do cérebro. Então, imagina, aí ela faz isso em segundos. A gente levaria um dia para fazer isso, um dia para conseguir correlacionar neurofisiologia com regiões do cérebro. Ela faz em segundos isso. Então, ela consegue nos ajudar a levar para outro nível esse tipo de diagnóstico. E ajuda bastante a gente. Por exemplo, rápida interpretação. Aqui eu vou dizer uma coisa para vocês. Neurométrico, você que já usa neurométrico, olha só, presta atenção. Aqui, quando termina e gera o laudo, ele já dá esses tipos de interpretações. Então, ele já dá um nível de controle de ansiedade, ele já dá a variabilidade emocional, ele dá o nível de estresse adrenal. Então, olha só, reserva funcional, que é super importante. Então, imagina só esse primeiro item aqui, ó, nível de controle de ansiedade, que vai de 0 a 100%. Então, a gente sabe que o ideal é acima de 75%, mas está lá de 0 a 100%. Só nesse ponto já é ótimo para o paciente. E o importante disso, olha, o nível de controle de ansiedade dele vai estar lá com 50%. Então está baixo, o ideal é acima de 75%. Está baixo. Já é a interpretação neurométrico. Cuidado para não querer interpretar uma interpretação. Então você já tem lá, já o resultado está pronto, o controle de ansiedade, variabilidade emocional, estresse adrenal já está lá. A interpretação está lá. Então, você tem reserva funcional. Então, ele vai estar mostrando para você qual a porcentagem que ele vai estar lá. Então, ele vai estar mostrando a deficiência nutricional que esse paciente pode estar tendo. Ou se ele tem uma deficiência de suplementação. Já está mostrando se ele está com exaustão, se ele está moderado, se a reserva está baixa. Né? O que é a reserva? A reserva é a nossa dispensa da cozinha. Então, a gente tem reserva espalhada. A gente precisa de nutrientes, né? Precisa de vitamina, mineral, energia. E onde fica? Fica na parte específica da gordura do corpo, fica no fígado, fica em regiões musculares. Então, a reserva ela tem um contexto no corpo. Então, o sistema consegue mensurar em que nível se encontra isso. E é impactante, porque quem já trabalha com a neurometria vê a grande importância já de saber em que nível está o paciente com a reserva funcional. E aí melhorar, né? Melhorar esse paciente. Entrar com a alimentação correta, né? Tudo direitinho. E a reação alimentar também. O quanto que ele está tendo no global de reação alimentar que está interferindo no sistema nervoso dele. Então, a gente já tem uma tabela pronta, específica para a neurometria, onde já tem lá os alimentos mais congestivos e menos congestivos para as vias nervosas. Então, já tem a tabelinha pronta. Então, no próprio software, você clica e já vai estar lá. É uma tabela também, com os alimentos congestivos conhecidos no mundo todo. Então, você já tem um princípio. Passou desse ponto, aí tem que indicar um nutricionista, porque a neurometria ela não é competitiva, ela é multidisciplinar. Alteração do sono, e olha que pontos importantes aqui, ó. Probabilidade de inflamação subclínica é super importante. Hoje, esse é o mal do novo século, hein? Inflamação subclínica é o mal do novo século. O quanto nós estamos inflamados, seja pelos alimentos, seja pelo estresse, seja pela poluição, seja pela toxicidade, seja pela toxicidade familiar, seja por excesso de trabalho, excesso de estudo. O quanto nós estamos inflamados. Então, ele também vai dar uma tabelinha se vai estar
normal, leve, moderado, alto ou muito alto o quadro de inflamação subclínica. É super importante saber isso, porque a inflamação subclínica vai estar ligado à disfunção emocional, à tendência, né, a aumentar a ansiedade e a depressão, problema cardíaco, cansaço ao acordar. Enfim, se você buscar na internet o que a inflamação subclínica promove na gente, você vai ficar assustado do quanto as pessoas estão assim. É muita gente. E é fácil diagnosticar? Não. Mas a neurometria, ela te dá essa possibilidade. Porque já você vai ver todos os índices relacionados à inflamação subclínica para isso. Se vocês entrarem lá naquele QR Code que eu mostrei no começo da aula, tem lá um artigo bem legal, que foi feito com 412 pacientes, mostrando o quanto a sensibilidade dos sinais dos sensores da neurometria consegue verificar junto à inflamação subclínica, disfunção endotelial e anemia. Dá uma lida lá, você vai ver o impacto que tem isso, a assertividade que tem no exame. Tá? Outros pontos importantes aqui, ó. Índice do eixo cardiocerebral. Você não acha importante saber todas as vias nervosas que estão conectadas nesse eixo cardiocerebral e o quanto essas vias estão boas ou ruins, se elas estão distônicas, se tem distonia entre elas? Qual que é a porcentagem? Ele tem um índice cardiocerebral com 90% positivo. Poxa, isso daí é uma ótima interpretação. Já entregou pronto para você. Não, ele está com 20%, está ruim. Precisa melhorar. E o eixo cardio-intestino também é importante. Quais são as vias nervosas que estão relacionadas? Como analisar isso? Então, a IA ela consegue pegar todas essas vias nervosas, ela correlaciona com regiões específicas do cérebro e gera todos esses índices para nós. Isso ela faz com todos os índices, com todos os padrões que tem a rápida interpretação. Então, a gente consegue avaliar as alterações dos estímulos internos, como os pensamentos, se a fisiologia da pessoa está susceptível à dor ou a padrões de estresse, como na angústia, se tem padrão de desgaste cognitivo ou concentração, se tem uma deficiência do oxigênio funcional. Olha só, aqui tem uma outra lista de toda a interpretação rápida que ela faz. Então, às vezes, o profissional que ele está começando, ele quer tentar interpretar a interpretação. Não, para! Não é para interpretar a interpretação. Você tem que pegar o que está colocado ali no resultado. Eu vou mostrar para vocês um modelo aqui de exame. Pegar o que está colocado ali e já colocar isso como uma possibilidade de você ter que trabalhar com o seu paciente. Porque as vias nervosas, elas não mentem. Fisiologia não é magia. Apareceu lá, não tem que ficar interpretando a interpretação, gente. Não, porque não, já está lá, esse é o padrão. É isso que nós vamos ter que melhorar no paciente. E olha só que detalhe importante, hein? A neurometria, ela é um exame extremamente preventivo. Por que preventivo? Porque ali ela vai estar mostrando para a gente exatamente o comportamento neurofisiológico de uma pessoa que tem uma doença específica. Então vamos lá, a pessoa tem alteração do sono. Então toda a neurofisiologia de uma pessoa que tem alteração do sono vai estar mostrando, impactando ali. Vai estar mostrando direitinho como está essa compatibilidade. Aí você vira para o paciente e fala, se você continuar com a fisiologia nesses padrões, nesses índices, nessas curvas que você está tendo, vai começar a ter alterações do sono mesmo. Porque as pessoas que têm alteração do sono têm essa neurofisiologia. As pessoas que têm depressão ou que têm ansiedade, não é assim que funciona? Não é? Se o paciente está com febre, ele tem o quê? 36 graus? Não, ele tem 40 graus de temperatura. A fisiologia não mente, gente. Não mente. Então, se a pessoa tem alterações específicas, tem lá um fluxo sanguíneo X, uma variabilidade cardíaca Y, um intervalograma Z, aí associando com uma resposta, com uma vasoconstrição periférica X, um estímulo vagal Y, com oxigênio funcional alterado, você acha que esse padrão vai fazer a pessoa dormir bem? Não vai. Então, já existem os padrões conhecidos, já
no algoritmo do sistema, que já mostra esses padrões e como ela está próxima de pessoas que têm alterações do sono ou depressão, entendem o raciocínio? Né? Ou se ela tem padrões de inflamação subclínica, ou se ela tem padrões de deficiência nutricional ou de estresse adrenal. Então, já coloca isso. Então, é extremamente preventivo, porque a maioria dos exames hoje, eles são de detecção precoce, não necessariamente preventivo. A grande maioria dos exames é de detecção precoce. Você vai fazer o exame para detectar precocemente para poder fazer alguma coisa. É a grande maioria. E a neurometria está na lista de exames preventivos. Extremamente significativo isso. Então, vamos entender agora o planejamento neurométrico. Eu falei um pouquinho agora do exame, mas a gente vai aprofundar um pouco mais. Mas no planejamento neurométrico, ó, tem 13 itens aqui que a gente vai seguir. Super bom, vai funcionar bem, você vai ver que vai dar certo. Ó, primeiro item, avaliação inicial do paciente. Então, aqui, o que eu coloquei? O primeiro item, quem faz. O segundo item, quem faz. Tá? Então, eu separei cada item e quem vai fazer em cada item. A receita de bolo está aqui. Então, cada item, quem faz, quem tem que fazer e até chegar no fim. Então, primeiro, avaliação inicial do paciente. O profissional vai fazer. Mas que avaliação é essa que eu sugiro para vocês? É a seguinte avaliação. Toda vez que vou atender um paciente, eu olho para o paciente e tenho o seguinte pensamento. Essa pessoa, se ela fosse minha amiga, se eu quisesse saber dela, minha amizade, o que eu perguntaria para ela? O que eu queria saber dela? Então, eu faço isso com o paciente. Então, eu vou lá e falo, paciente, está tudo bem com a sua família? Como é que é a sua relação com seus pais? Como é que é a sua relação com seus filhos ou no trabalho? Que time você torce? Qual a sua posição política, por exemplo? Qual a sua religião? Então, se você fizer algumas perguntas assim, você vai perceber que o paciente vai exceder algumas respostas e aí já te dá algumas pistas da saúde mental dele. Porque se você perceber que ele explodiu na política, você já tem um dado ali. Se ele explodiu no esporte, se ele balançou quando falou da esposa, do marido, se ele falou muito bem da mãe ou do pai, enfim, você começa a ter pistas da onde você vai seguir com ele, de repente, no protocolo. Ou, de repente, fazer perguntas, você vai conhecendo ele. Isso é importante para o quê? Para você criar um grande rapport com ele. Por quê? Porque você vai conhecer esse paciente muito internamente com a neurometria. Eu acho muito válido você conhecer essa pessoa dessa forma, formar link, formar uma corrente, criar um rapport com ele. Isso é rápido. Às vezes você conversa, você trabalha com o quê? Às vezes não dá uma impressão que é uma conversa de avaliação. Ele acha que você está querendo conhecer alguma coisa, perguntar, você trabalha quantas horas por dia? Você torce para algum time? E aí você começa a descobrir várias coisas que você nem imaginava, viu? Muita coisa, tá? Do esporte e tudo mais. Bom, fez essa pergunta de uma forma legal, despojada, conversando com ele interagindo com você, você viu que houve uma afinidade, ele conversou, e é claro, nós não vamos dar opinião sobre o que ele responde, mas podemos estimulá-lo a falar um pouco mais sobre aquilo e conhecer ele e desabafar. Maravilha. Aí vai fazer, segundo item, o exame propriamente dito. Paciente, no seu exame, você vai ficar deitado, vou conectar os sensores em você vai ficar deitado numa maca, a gente não vai poder conversar, você não pode fechar os olhos, vamos abaixar o volume do celular, e o tempo todo, e esse exame vai durar em média 7 minutos, para ele não ficar ansioso, 7 minutos, e quando chegar no mais ou menos 3 minutos, vou pedir para você levantar, fazer uma respiração, e aí finaliza o exame. Tudo bem? Tudo bem. Então, é rápido, o exame é simples e rápido. Quando termina o exame, vai gerar o laudo do paciente. Então, vamos lá. Então, essa é a tela que está aqui o resultado. Então, a primeira coisa que você vai fazer no protocolo, a gente estava vendo aqui no planejamento. Então, o que nós olhamos no planejamento? Então, a gente viu a avaliação inicial, que eu falei para vocês, e agora o exame e resultado com laudo. Estamos nesse segundo item. Então, nesse segundo item aqui, na tela do software,
nós vamos analisar. A gente pode colocar as informações, explicar para o paciente. Então, abrindo aqui, ó, já mostra o resultado. É sempre importante falar para o paciente o seguinte, falar para o paciente assim, ó, aqui, porque a primeira coisa que o paciente vai ver, já vou falando para vocês, a primeira coisa que o paciente, quando ele olha para essa tela, ele não vai ver isso, ele não vai ver esses, ele olha direto aqui, ó. Enquanto você está explicando isso aqui para ele, ele já leu aqui embaixo, ele já leu tudo, porque é o resultado que interessa para ele. Então você pode ter certeza, está com a criança, a mãe ou o pai que está do lado já leu o resultado, ele já leu tudo. Então é sempre importante falar para o paciente, como início de apresentação de tela de resultado, falar para o paciente assim, olha, paciente, aqui vai mostrar para nós as compatibilidades neurofisiológicas, isto é, vai mostrar aqui para a gente o perfil fisiológico compatível com algum distúrbio que está me mostrando aqui. Então, por exemplo, tem aqui, ó, o desempenho moderado e severo para treinamento e controle de ansiedade. Esse perfil fisiológico está mostrando. Ó, então, se eu pegar toda essa neurofisiologia e verificar, tem uma característica de hiperatividade. Todas as crianças com hiperatividade e déficit de atenção têm características fisiológicas assim, isto é, o gráfico nesse formato, fazendo esse tipo de onda, fazendo esse tipo de degrau de gráfico. Então, somando isso, ele vai me dar um laudo de perfis de pessoas que têm essa compatibilidade, né? Ou o paciente tem, ou ele está entrando nessa neurofisiologia, tá bom? E aqui, ó, mostra direitinho como está funcionando. Então, é sempre importante explicar isso para o paciente, porque quando você entrar na tela, ele já leu tudo, leu tudo. Então, aqui, ó, lembra que eu falei, o ideal aqui nessa tela, por exemplo, só para vocês entenderem, é acima de 75%. Então, a pessoa, para ter um bom controle de ansiedade, é acima de 75%. Um ótimo controle sobre a ansiedade é acima de 90%. Abaixo disso, já está comprometendo o controle de ansiedade dela, já perde. Tá? O usuário de drogas, por exemplo, está aqui, ó, 20%, 25%. Então, precisamos sempre melhorar o controle de ansiedade. Nesse caso, tem que treinar as vias específicas do controle de ansiedade. Quando a gente abre a tela do protocolo de controle de ansiedade, por exemplo, a inteligência artificial já sabe das vias que precisam ser treinadas e ela já começa a estimular isso para o paciente. E aí ela conduz do começo ao fim. Aqui mostra também a parte de reserva funcional, que é bastante importante, lembra que eu falei um tempo atrás agora, que é a parte nutricional do paciente, ele tem que ter reserva, né? Sem reserva, não consegue produzir neurotransmissor, não consegue ter energia, fica difícil para ele, não tem matéria-prima para produzir algumas coisas. Então, aqui, ele tem que ter uma reserva funcional, pelo menos no limítrofe, quando sai o resultado do limítrofe. Ok? Então, aqui eu vou explicando para o paciente, né? Aqui eu vou falando para ele, ó, aqui a sua fisiologia, que está mostrando aqui, é compatível com uma alteração do sono, né? Que é compatível com reações alimentares, e eu vou explicando para ele. Eu não preciso interpretar a interpretação. Aqui também, ó, aqui eu explico a parte do oxigênio funcional, eu explico a hemodinâmica, que já está escrito aqui embaixo, a interpretação. Então, é bem... Aqui, ó, a mesma coisa, ó, então a parte cardíaca, essa conformidade aqui, ó, de estatística com os gráficos, é característico de pessoas que têm tendência a transtornos de ansiedade. Então, ele já me dá interpretada, não preciso interpretar mais que isso, já está aqui. E aí vai, ó, cada tela vai mostrando o perfil que cada rede de grupos neurofisiológicos. Então, aqui, ó, nós temos vias nervosas. Então, a gente tem a nervia nervosa simpática, parasimpática. Então, cada tela tem um grupo de vias nervosas que está sendo analisada e que ele gera para nós aqui embaixo um resultado específico da neurofisiologia desse paciente que as pessoas têm. E olha só que legal esse paciente. Ele tem a parte do simpático e parasimpático satisfatória. Tem que elogiar também. Não é só falar coisa ruim, tem que elogiar o paciente. E explicar para ele, ó, legal, isso aqui está funcionando bem, você está indo bem nessa parte, aqui você precisa melhorar, e vai explicando. Né? No curso mesmo da técnica em neurometria, já existe, já explica, já tem bastante informação que você já pode utilizar. Mas é o que eu falo para vocês, já está escrito. Está escrito. Estresse adrenal, paciente, você está com moderado severo, ó, característica de desgaste físico ou emocional.
Está escrito, não é para interpretar a interpretação. Já é a interpretação final. É isso que tem que explicar para o paciente. Então, nesse item que eu coloquei para vocês, exames e resultados, que gera o laudo, a IA já fez. A IA já fez todos esses cálculos. Ela já deu todas as interpretações. Isso está pronto. O que o profissional tem que fazer agora, e com evidência científica, hein? O que o profissional tem que fazer agora? Apenas relatar ao paciente esse laudo. Apenas relatar. Mas no seu relato, não esqueça, ó, tem coisas que você pode elogiar. Olha só que legal. Dá para elogiar ele, está indo bem. Tem coisas que você vai ter que chamar a atenção dele, como aqui, por exemplo, chamar a atenção dele. E tem coisas como dar um resultado leve, que nem aqui, ó. Aqui deu leve. Então, eu não fico pegando muito no pé quando dá leve. Vou mostrar para vocês um panorama global daqui a pouco disso. Então, ó, seguindo aqui, ó. Aí eu expliquei para ele o laudo, certo? Expliquei tudo direitinho. Então, conhecer o estado de saúde geral do paciente. Então, eu fiz a avaliação inicial, fiz o exame e apresentei o resultado. Agora, vamos conhecer o estado de saúde do paciente. Então, eu vou entrar aqui no cadastro dele e aí eu começo a colocar histórico do paciente, né? Então, posso supor, sofreu AVC. Se eu colocar isso daqui, a inteligência artificial vai saber disso. Na hora que eu clico para alimentação, a IA vai pegar que ele sofreu AVC e vai jogar no método investigativo, lembra? Nós verificamos aqui que a IA tem 4 métodos investigativos. A análise das vias nervosas, as compatibilidades neurofisiológicas e as neuroimagens do cérebro, que eu vou mostrar para vocês. E a quarta, a anamnese, que é o que eu estou falando agora, mostrando. Então, aqui, eu estou escrevendo e ela está computando. Na hora que ela for cruzar as informações para gerar um plano de tratamento, você, profissional, participou disso. Então, ela come... E a alimentação? Ela toma leite e derivados, por exemplo. Colocou. Medicamento? Toma clonazepam. E foi lá e colocou clonazepam. Né? Colocou, ótimo. E ela está analisando. Algumas palavras que escrever errado, ela vai corrigir, tá? É importante porque isso tira um pouco. Na revisão 8, ela vai fazer a leitura, mas ela vai levar em consideração a grafia correta, tá bom, IA? Então, olha só, o que nós temos até agora? Você escutou o que o paciente te disse, você verificou o laudo com ele conversou com você, entendeu? Você verificou aqui numa anamnese histórico do paciente, alimentação, medicamento, ele contou um pouquinho mais da sua história. A partir de agora, nós vamos colocar a queixa principal dele. Aí nós temos a queixa principal. Aí é que a gente vai... Lembra que eu falei lá no começo? Quando você vai iniciar o exame e não põe? Agora a gente coloca. E aí, nessa queixa principal, está amadurecido. Amadurecemos esse conceito. Porque ele viu o exame, ele falou dele para você, ele explicou algumas coisas, ele colocou a situação de saúde geral dele. Agora sim, os dois, você profissional e o paciente, estão prontos para escrever a queixa principal. E aí ele vai lá e coloca que tem estresse, por exemplo. É estresse, o incomoda ele é estresse. Ou TAG, ou que o TDAH dele está muito alto, né? Ele está muito sensível, o TDAH. Ele é adulto, então o TDAH é muito sensível. Enfim, ele vai colocar a queixa principal dele, mas aí com mais consciência. Não é porque alguém falou na rua que ele está desse jeito, ele chegou lá. Não, ele pensou. Né? Não, eu estou com depressão nervosa. Então, não, vocês chegaram, sentaram, analisaram tudo, e aí ele vai dar uma queixa principal para você. Isso sim vai dar um resultado legal, porque daí a IA também vai analisar isso. Tá? Com isso tudo, você profissional, então, ok, onde é que nós estamos aqui? Aqui. Então, a avaliação inicial do paciente, fizemos. Exames e resultados de laudo, IA fez. Conhecer o estado de saúde geral do paciente, a IA inseriu no laudo, do método investigativo, e o profissional fez com o paciente. Entender qual a queixa principal, aí é uma tríade. Tem que ser a IA que vai colocar,
o profissional que vai buscar isso e o paciente participativo. E aí fez. E aí sim, nós estamos iniciando o diagnóstico mais preciso. E aí o profissional vem aqui e coloca o diagnóstico que ele está achando que é mais significativo nesse momento. Pode não colocar, vai de você, mas eu estou te passando do planejamento. Tem todo um raciocínio. Você vai lá e pode colocar ou não. Então, não vou colocar. Não, vou colocar, realmente tem um transtorno de ansiedade. Realmente tem um transtorno de ansiedade. Você clica em alterar, aí ele vai computar, a inteligência artificial vai computar isso no sistema, e na hora que você clica em alterar dados, pronto. Alterou os dados, computou, está tudo certinho. Aí, qual é o próximo passo? Clareza na apresentação final ao paciente. Então, aqui nós vamos selecionar esse item, ó. IA, supervisão de IA, interpretação e protocolos automáticos. Então, você vai vir e visualizar. A inteligência artificial vai pegar os 4 métodos investigativos, os 4, e vai gerar o plano de tratamento. E também o panorama, mas deixa eu mostrar uma coisa antes. Aqui, ó. Quando você clica em neurometria encefálica, aqui, ó, a IA também vai analisar as imagens do cérebro. Então, aqui tem todas as regiões do cérebro, tudo que está acontecendo, os índices que acontecem. Aqui você pode utilizar outra estratégia. Ó. Você pode vir aqui, na parte de calcular análise neurocomportamental, e cada região do cérebro, o paciente pode dar uma nota. Ele lê a pergunta e responde com uma nota. Lê a pergunta e responde com uma nota. No final, a IA vai dar para você um índice de coerência cerebral. Muito bacana. Porque isso vai estar mostrando a própria percepção do paciente. Ela já mostra isso. Isso é uma coisa que você pode fazer, mas o que é legal agora? O legal é que ela já vai fazer isso por você. Essa análise aqui, ela já vai fazer. Onde ela vai fazer? Aqui, ó. Vou mostrar para vocês, calma. Visualizar a análise. Então, olha só. Então, nós fizemos a avaliação, exame, conhecer o estado de saúde geral, entender a queixa principal, iniciar um diagnóstico mais preciso e clareza. Agora é clareza na apresentação final. Onde está a clareza? Aqui, ó. Aqui você vai mostrar todo o final. Aqui tem o resumo de tudo, ó. Que legal. Então, aqui você vai chegar para o paciente e falar assim, olha, paciente, a gente precisa ajustar essas vias nervosas, ajustar essas daqui, trabalhar essa parte de comportamento, essa análise. Então, você vai mostrar um panorama geral para ele. Ele precisa ter uma visão global disso, ele precisa enxergar isso. Ele precisa entender. A mesma coisa vai dizer, ó, esses que estão amarelo, ó, tá vendo aqui o índice aqui embaixo é leve. É leve, então esses amarelos a gente não vai se preocupar. Os verdes também não, porque tá ok. Então a gente vai se preocupar com os vermelhos, o vermelho claro e um pouco do laranja, que é médio. Então a gente vai se preocupar com esse, tudo bem? Então esse daqui são os índices que nós vamos que a gente vai se preocupar para poder atender e fazer um bom atendimento, para que haja um treinamento cerebral, para que haja um equilíbrio neurofisiológico, para que você tenha uma mudança de comportamento, que você mude seus hábitos, enfim. Isso tudo nesse panorama geral. Aqui embaixo tem pontos muito interessantes. Ó, imagina só você saber se o seu paciente vai ter habilidade nos treinamentos cerebral e neurofisiológico. Imagina você saber essa intensidade. Será que ele vai se dar bem nos treinamentos? Então, a IA ela faz uma análise de curva de tendência. Então, ela já mostra aqui para nós, aqui, ó, na capacidade adaptativa das vias nervosas nos treinos. Então, olha só esse paciente, ó, ele tem quase 80%. O que isso significa? Significa que quando ele iniciar o treinamento cerebral, quando ele iniciar os protocolos, ele tem uma boa habilidade para isso. Então, o paciente que você já sabe que ele vai iniciar bem, ele vai treinar bem, tá tudo jóia, ele vai ter sucesso nos treinamentos. Agora, se o paciente está aqui embaixo, ó, 15%, 20% está no vermelho, você já sabe que esse paciente vai ter mais dificuldade. Então, é um paciente que você pode chegar para ele e já preparar antes, falar, olha, paciente, qual é o melhor horário que você pode vir, né? Venha com uma roupa confortável, dá um intervalo de 1 hora, então depois que você comeu, 1 hora depois marcar consulta, para 1 hora depois que você come. Enfim, tem algumas regras
porque no curso você aprende, você vai entender, para você poder utilizar a estratégia correta. Aqui também é um bom indicativo para treinamento de terapêutica domiciliar, de respiração, IOC, que são técnicas que utiliza, que o paciente leva para casa, que a gente manda um treinamento pelo celular. Então, aqui, por exemplo, quanto maior a intensidade de assertividade que ele tem aqui, menos ele vai fazer esses treinos, porque ele está adaptado. Então, se ele está com 20% aqui e ele gerou um treinamento domiciliar, né, ele vai ter que fazer 3 vezes ao dia. Se ele está com 80%, ele pode fazer uma vez ao dia. Então, você também consegue, né, na hora que você faz o receituário, né, o recomendário para ele, para fazer os treinamentos, né, que a IA já gera no final, aí ele vai poder fazer em mais ou menos quantidade. Então, isso aqui é bem legal para você saber, inclusive, a dosagem dos treinamentos que ele vai fazer em casa. Aqui é o índice do eixo cérebro-intestino, a probabilidade de inflamação subclínica, ele já está tudo prontinho. Isso aqui é super impactante, muito. Isso aqui vai ajudar demais. Gente, conhece um pouquinho da influência do cérebro, do eixo cérebro-intestino. Conheça um pouquinho aqui, ó, do eixo, da influência do eixo cardiocerebral. Conheça um pouquinho da inflamação subclínica. Você vai ver o quanto esse exame vai ser importante para você. O quanto vai impactar. E é aquilo que eu estou falando desde o começo. Não é para interpretar a interpretação. Já está interpretado, já está analisado, está pronto aqui para você usar. Ok? Isso é importante. Então, olha só. Então, a gente fez a clareza na apresentação final do paciente, para ele ter... Isso você vai treinando todo dia, vai falando, você vai se soltando aos poucos, né? Você vai dar uma... ótimo. Aí, vem o desenvolvimento do plano de tratamento. Então, você deu a clareza agora que eu mostrei, e o desenvolvimento do plano de tratamento. Então, você está mostrando isso para o paciente. A partir de agora, vira a tela do computador para você, e o paciente não tem acesso ao plano de tratamento. Então, quando você clicar aqui, a IA vai abrir o plano de tratamento. Ó. Tudo o que você vai fazer, da primeira sessão até a última sessão. O paciente não é para ver isso. Não é. Então, aqui, inclusive, você pode trabalhar o seu paciente explicando o que ele vai fazer nas próximas sessões para motivá-lo. Fala assim, olha, na próxima sessão, ó, vai ter sessão, paciente, que eu vou trabalhar a parte da sua termorregulação, você vai ver que não é difícil. Tem sessão que eu vou trabalhar a sua fisiologia do sono. E olha que legal a fisiologia do sono. Eu vou te ensinar a utilizar uma respiração diafragmática. Isto é, você vai pegando palavras-chave aqui que a IA já te deu e vai falando com ele. Quer ver uma coisa legal aqui? Ó? Eu vou te ensinar a diminuir sensações que geram ansiedade. Olha só que legal. Porque se o paciente conseguir aumentar 18%, ó que impacto. A inteligência artificial já falou, ó, você vai treinar um protocolo que chama controle de ansiedade sonoro e você vai focar no aumento do próprio OCA, que é uma das vias nervosas. No protocolo do controle de ansiedade, quais vias nervosas que nós temos? O próprio controle de ansiedade, a reação neuroemocional, a resposta neuroemocional e a variabilidade do CA ali, que seria que é muito próximo da variabilidade emocional. Tem essas 4 vias que você está vendo em tempo real. Aqui, a IA falou, das 4, é para treinar essa via. Das 4. Quando treinar essa via, esse paciente precisa melhorar pelo menos 18%. Então, se ele está lá com 45% de controle, mais 18%, então ele vai ter que ter 60%, ele tem que chegar nos 63%. Então, ela já te dá até o quanto ele tem que melhorar. E, para isso, para ele conseguir isso, uma das dicas que ela dá aqui, ó, é diminuir as sensações que geram ansiedade. Paciente, o que gera ansiedade em você? É isso. Então, durante o treinamento, controla esses pensamentos que geram essa ansiedade em você. Ponto. Essa é a informação que você vai passar para ele. Você vai melhorar já demais esse paciente com isso. Então, cada item aqui, vocês vão perceber, inclusive, que a IA pode usar uma estratégia, você vai até perceber, que ela inicia com treinamentos mais de vias nervosas e, ao longo do tempo, ela vai trabalhando mais a parte cognitiva. Aqui, ó,
aqui ela pede para trabalhar pensamento focado, né? Aqui ela pede para trabalhar resiliência emocional. Então, ela vai trabalhando item por item. É simples. Tá? Trabalhar com emoções intensas. Então, esse paciente aqui, nessa 11ª sessão, aplicar a estratégia para ensinar ele a lidar com emoções intensas. Simples. Paciente, e não é complicado, porque como você tem um medidor ali, então as emoções intensas ficam evidentes na tela do computador. É isso que você tem que entender no treinamento. Porque não é mais subjetivo, é 100% objetivo. Então, se você aplica uma emoção intensa para ele e não tem nada no gráfico, não apresenta nenhum gráfico altera, aquela emoção não é intensa para ele. Olha que fácil. Aí você aplicou uma emoção que você está vendo que é intensa, é essa que ele vai ter que controlar. É isso que você tem que fazer, só isso. Então, ela, inclusive, diz o que você tem que fazer no treinamento. Porque quando ela verificou na imagem do cérebro, ela viu a fragilidade dessa via nervosa, ela já está colocando o que tem que ser feito. Né? Então, às vezes, ela fala que tem que trabalhar flexibilidade emocional, pensamento reflexivo, porque ela sabe que as regiões do cérebro precisam ser trabalhadas. Então, isso é muito importante você ter de conhecimento para poder aplicar. Agora, tem um ponto importante também. O profissional que está iniciando, ele pode aplicar os treinamentos puros, sem nenhuma intervenção. Vai funcionar? Vai funcionar. Tem 60% a 70% de melhoria. Muito impactante. Então, se você chegar aqui no paciente e melhorar a parte que ela está falando, então, por exemplo, resposta fisiológica, ele tem que estar muito baixa a termorregulação, tem que treinar e aumentar a termorregulação, a parte do gráfico verde. Então, você vai ver o gráfico verde, ele tem que fazer esse gráfico verde prevalecer. Ponto. Só isso, o neurométrico. Vai lá e treina isso. É a parte cardíaca. Então, ele tem que aumentar o gráfico cardíaco, isto é, a amplitude do gráfico cardíaco tem que aumentar. Ponto. Fez isso, ele melhora. Por quê? Precisa de alguma coisa para destravar essa via nervosa cardíaca para poder esse paciente fazer as conexões dele. Então, se você quiser trabalhar só a parte mecânica, sessão a sessão, então vou trabalhar aqui, por exemplo, aqui, ó, que eu tinha falado antes para vocês, pensamento focado. Não, eu quero trabalhar só a parte mecânica com esse paciente. Tudo bem. Então, no controle de ansiedade visual, que é outro protocolo, é para ter prevalência da resposta neuroemocional positiva, é um gráfico. Então, vai ter só essa prevalência. Tudo bem, vai ajudar? Vai ajudar também. Por quê? Porque para ele controlar essa resposta neuroemocional positiva, ele vai ter que controlar o pensamento dele. Ele vai ter que controlar o momento dele. Ele vai ter que fazer alguma coisa para melhorar isso. Então, se você está iniciando a neurometria e aplicar apenas as partes mecânicas que a IA já está falando para você, o paciente já melhora. Tem paciente que só o fato da IA já colocou um objetivo para ele, ele alcançou aquele objetivo, o paciente já se sente melhor, ele chora, ele quer verbalizar, quando termina ele já verbaliza. Então dá para você aplicar da primeira sessão até a última sessão apenas a parte mecânica que a IA está falando, que já vai ajudar muito, porque é o princípio da sua clínica com a neurometria. É ali que você está começando a utilizar ela. Então, você precisa entregar alguma coisa ao paciente. Você precisa mostrar uma melhoria dele. Né? Hoje, inclusive, eu vi, a gente tem um grupo de estudos. Eu vi lá no grupo de estudos que colocaram, o profissional colocou que ele aplicou um protocolo, o paciente já teve uma melhora, e ele está iniciando. Quer dizer, olha, já melhorou, o paciente melhorou. Aplicou lá o protocolo da fisiologia do sono indutiva, e o paciente melhorou. Vi outras vezes, né, que o Rafael mostra para mim, quando um profissional coloca, que está evoluindo, que está tratando, mostra. Então você vê que muitas vezes é o paciente com ele mesmo. É a importância que a IA tem ali de estar estimulando a via que vai confrontar com os pensamentos dele. E ele tem que vencer isso. Então, para quem está iniciando, é ótimo. Senão, por onde você começaria? O que será que eu devo fazer? Por onde eu começo? Então,
neurométrico, muitas vezes o treinamento tem que ser mais simples, tem que ser uma coisa mais lúdica para o paciente, tem que ser menos pesado. Então você vai lá e treina, vamos fazer só a parte mecânica nessas 12 sessões. Então, legal, você vai fazer, o paciente vai melhorar? Vai melhorar. E ele vai treinando as vias, vai liberando. É impressionante quando você libera uma via nervosa, o quanto esse paciente melhora. Então, essa dica de hoje que eu estou dando para você é uma dica que vai dar um start no seu consultório. Porque você precisa apenas aplicar essa parte para o paciente destravar. Quanto mais você complica, quanto mais você fica pensando, mais difícil é o treinamento. Mais difícil fica o tratamento. E às vezes uma liberação de uma única via nervosa, às vezes ela consegue destravando outras vias nervosas. Então, seguindo esse raciocínio, você vai conseguir finalizar o tratamento super bem. Então, quando você começa a falar para o paciente que você vai trabalhar o controle de ansiedade, você está dando o quê? Uma visão panorâmica e integrada do tratamento para ele. Nessa consulta de exame, que é a primeira consulta, que é onde a ideia é sua, onde a sua ideia é fechar o plano de atendimento que você quer, fechar o pacote de atendimento, você tem que dar essa visão panorâmica para ele. Estabelecer prioridades. Então, você está lá, paciente, qual horário você pode vir? Você consegue melhorar sua alimentação? Você consegue beber mais água? Você consegue vir antes do trabalho? Então, qual que é a prioridade dele? Você consegue mudar esse hábito? Você consegue fazer isso? Tem um protocolo, do controle de ansiedade. Se a pessoa comer muito açúcar, vai estar declarado no protocolo que ele comeu mais açúcar. Então, você já fala para o paciente, 24 horas antes, evita o máximo de carboidrato simples, para poder facilitar seu treinamento. O quanto você está disposto para isso? Então, isso é importante no planejamento com o paciente. E aí ele vai te dar um consentimento sobre isso. E nesse consentimento, ele dizendo o quanto ele consegue se entregar, o quanto que ele consegue participar, você já vai vendo quanto ele vai ter mais ou menos velocidade. E vai explicando para o paciente isso na sessão a sessão. E aí vai iniciar os treinamentos e os protocolos. E esses treinamentos e protocolos, é importante vocês entenderem que a IA pode percorrer por todo o processo, olha só. Todo o processo ela vai percorrer. Ela vai pegar todo o plano de tratamento que foi feito, e ela vai pegar da 11ª até a 12ª sessão e já vai dizer o que você tem que fazer em cada protocolo. Todos, do começo ao fim. Neurométrico, você vai iniciar esse protocolo, então eu vou pegar esse paciente aqui que a gente estava vendo. Aqui, o que ele falou para fazer? Pegar o protocolo da resposta fisiológica. Então, eu vou vir aqui, protocolo da resposta fisiológica, deixa eu ver. Aqui, o protocolo da resposta fisiológica. Treinando esse protocolo, que são essas vias nervosas, vai ter a via da termorregulação, aqui embaixo do tônus vascular simpático, vamos ter a temperatura periférica, a variabilidade da resposta. Nós temos 4 vias nervosas sendo trabalhadas aqui. Se o paciente consegue trabalhar uma via, ótimo. Conseguiu 2, conseguiu melhorar 3, as 4 vias, ele começa a ter o quê? Um comportamento neurofisiológico compatível com essas melhoras que tem aqui na tela. É por isso que ela colocou ele em primeiro lugar. Porque ele primeiro precisa melhorar essas vias, ele precisa ter uma neurofisiologia dessas vias específica para poder ir para outra via, que é a do sono. E aí, quando você melhora essas vias do sono, ela é o protocolo do sono. Protocolo do sono, aqui da fisiologia. Tem todas essas vias nervosas que estão sendo trabalhadas. Quando ele melhorar todas essas vias, ele começa a ter essa melhoria fisiológica também. Então, vai melhorar o sono, aquele sono leve que ele tem, que sempre acorda, ou acordar com sono não restaurador, ou a insônia, enfim. Ele vai melhorar todo esse padrão fisiológico e vai melhorar o sono dele. E é por isso que ela colocou nessa ordem, porque ele primeiro precisa melhorar essas vias nervosas da primeira sessão, depois ele precisa melhorar essas vias nervosas da segunda, depois essas vias nervosas da terceira,
Porque nessa escala gradual, o paciente vai conseguindo desbloquear via por via. Por isso que tem essa escala. E você vai treinando uma por uma. Vai treinando, vai melhorando o paciente, ele vai melhorando. Quando chega lá na quarta, quinta sessão, o paciente já está se sentindo diferente. Ele já está melhor. Alguma coisa ele mudou. Algo ele fez, às vezes estão melhorando. Ele está melhorando o sono, está melhorando a alimentação, ele está fazendo os treinamentos, o cérebro aprendeu, gerou a terapêutica domiciliar. Vou explicar daqui a pouco. Então, aí ele vai para a próxima sessão, até a última. Até a última sessão. Na última sessão, aqui que ele está falando, ó, protocolo da coerência cardíaca. É esse daqui, ó. Protocolo da coerência, é esse daqui. Então, se ele atingir todas essas vias nervosas, ele conseguir controlar. Não precisa controlar 100%. Não fica imaginando uma utopia. O paciente precisa melhorar o que ele é. Então, se ele tem uma via nervosa péssima, se ele fica com uma via nervosa um pouco melhor, para ele faz grande diferença. É que nem o controle de ansiedade. A pessoa tem 20% de controle. Ela foi para 40%. Não chegou a 75%, que é o ideal. Mas para ela, dobrou a melhora dela. Para ela fez diferença. Muita diferença. Então, melhorar a via nervosa dentro da realidade dele já vai trazer as diferenças que esse paciente precisa. E para isso, ele vai precisar acionar. Então, olha só. Ele precisa treinar com ênfase no controle dos pensamentos negativos. Então, se ele controla pensamento negativo, ele vai controlar essas vias que vocês estão vendo aqui e vai começar a ter esse benefício. E isso é com evidência científica já, não é diferente disso. E funciona super bem. Ele começa a ter melhoria no tratamento do estresse ou da depressão dele. Ele melhora uma regulação hormonal, o DEA, cortisol, adrenalina. Ele começa a sentir melhor o controle do cansaço e desânimo, melhora de distúrbios cardiovasculares, enfim. Ele começa a ter uma melhora porque a fisiologia, ela revela isso para você. E quanto mais ele treina, mais ele vai sentir uma necessidade de melhorar outros pontos. Então ele está fazendo um treinamento lá no coração. Então ele precisa, paciente, precisa melhorar a alimentação aqui. Olha, paciente, recomendo que você faça também um pouco de atividade física. Olha, eu preciso que você faça as terapêuticas domiciliares que o sistema gera. Ele terminou o treinamento da coerência cardíaca, ele já gera um treinamento domiciliar MP3 exclusivo do paciente personalizado. Aí ela viu a respiração, ela viu o coração, ela viu a ansiedade, ela viu a capacidade funcional respiratória, ela viu o fluxo, simpático paral. Quantas vias tem aqui? Várias. Esse conjunto de vias vai gerar um treinamento em MP3 para esse paciente fazer em casa, que é um indutor de onda cerebral, que é a ressonância neural. Vai gerar para estimular uma frequência cerebral nele, baseado nessas vias nervosas dele. Aí vai gerar lá um batimento bioauricular, para ele poder levar para casa e estimular o cérebro na frequência que ele estava quando estava na consulta. E isso foi melhorando ele. Aí na próxima sessão, ele vai melhorar outras vias, e assim consecutivamente. Então, eu estou explicando para vocês algo que é muito simples de aplicar e muito simples de fazer. Olha só, fez o exame, então vamos recapitular. Você fez o exame, abriu a tela do exame. Eu, Dr. Nelson, gosto de mostrar essa parte aqui. Vem aqui, visualizar a conclusão. Então eu muitas vezes abro isso para o paciente. Por que aqui? Porque aqui eu consigo correlacionar um gráfico com o outro. Está tudo na tela. Todos estão aqui, ó, que legal. Está tudo aqui. Então, posso correlacionar. Então, eu falo assim, olha, está vendo isso daqui? Olha, tem essa parte, isso daqui está alto, isso daqui está baixo, né? O nível de oxigênio está X. Então, se o seu nível de oxigênio está baixo, então vai te atrapalhar para você ter raciocínio, melhorar a parte cognitiva. Então, aqui, na hora que a gente vê o plano de tratamento da IA, ela vai mostrar para a gente lá que ele vai ter que fazer um treinamento respiratório para aumentar o nível de oxigênio funcional específico. E quando ela aumenta, e quando destrava essa via, e esse oxigênio funcional aumenta na circulação, ela melhora cognitivo, raciocínio, memória. É fisiológico. Não tem segredo nisso. O problema está no planejamento, mas aí a IA já dá um plano de tratamento para nós já iniciarmos isso. Então você mostrou isso para o paciente, então você já
a interpretação está pronta. E aí você vem, aqui as imagens do cérebro, explicar para ele. Aí você vem na IA, então mostrou o laudo, vem aqui na IA, exporta, vê aqui o plano de tratamento dele e já aplica. Bom, semana que vem é isso que você tem que fazer. Ela vai pegar tudo o que precisa e ela vai pôr de ordem gradual para que o paciente vá dessensibilizando as vias nervosas dele. Não dá para começar um paciente já trabalhando o pensamento negativo dele. Ele não está pronto para isso aqui. Ele tem que trabalhar isso aqui primeiro. Então você vai trabalhar, libera uma via nervosa. Trabalha outro protocolo, libera a via nervosa. E aos poucos, as vias nervosas clareando, ele melhora. Então ele começa a melhorar todos os padrões fisiológicos dele. Começa a ter mais clareza, começa a ter mais... O cérebro começa a estar mais ativo, não libera tanta adrenalina, libera de forma organizada, não tem liberação de cortisol desnecessário, porque todo esse eixo EPA, por exemplo, também vai estar sendo ajustado. É aqui, ó, é a fisiologia. É fisiológico. É incrível como você seguindo essa cartilha aqui, ó, só seguir esses passos, o paciente já nas primeiras sessões ele já fala para você que está melhor. E você não falou uma terapia verbal para ele. Nada, zero. E ele vai melhorar. Vai melhorar. É fisiológico. Agora, com o tempo e a sua experiência, imagine você aplicando uma terapia verbal em conjunto com isso. Então você começa a criar habilidade de leitura, de plano de tratamento, de planejamento, mas já atuando, né? Você já trabalhando, já fazendo, a interpretação está pronta, e já destravando e fazendo com o paciente. E aos poucos você percebe. Você vai ver o paciente chorar na hora do treinamento, você vai ver o paciente desabafar, você vai ver o paciente reagir. Puxa vida, veio esse pensamento e me atrapalhou tudo. Esse pensamento é que me atrapalhou. Poxa, olha só que impacto para ele. Ele descobre que um pensamento específico atrapalhou ele. Ele começa a entender isso. Ele começa a visualizar o quanto isso aflige ele, o quanto isso incomoda ou atrapalha. E aí ele treina até destravar, ele consegue. Aí ele aprende que ele não precisa inibir o pensamento ou ignorar o pensamento, mas ele entende como é pensar com mais leveza sobre esse problema, sobre esse pensamento negativo. Ele começa a perceber o quanto que ele pode... Bom, deixa eu pensar um pouquinho mais devagar, deixa eu pensar com um pouquinho mais de leveza. Não, agora eu consegui. Aí daqui a pouco ele consegue balancear isso. Então ele consegue pensar nesse problema e controlar a ansiedade, por exemplo. Ele consegue pensar numa agressividade que sofreu e controlar a coerência cardíaca. Ele consegue pensar numa perda que ele teve e controlar a região frontal do cérebro. Né? Então, ele vai aos poucos aprendendo a modular tudo isso. E aí, pronto, entrega-se o resultado para o paciente. A grande maioria dos pacientes depois, eles refazem o pacote. Então, essa é uma dica também para você que é neurométrico. Quando você termina um tratamento com o paciente, e olha só, deixa eu só falar uma coisa importante. Aqui são sessões. Primeira sessão, não significa que é uma consulta, tá? Essa primeira sessão precisa ser resolvida. Você pode levar 1, 2, 3 consultas, mas a sessão neurométrica precisa ser resolvida. Então, quando você vê que ele melhorou, pelo menos o mínimo que ele precisava melhorar, você vai para uma segunda sessão. Então, às vezes, é interessante comprar um pacote, acredito que 15 consultas, né? Pacote de 15 consultas, você consegue as 12 sessões, só aplicando a neurometria pura, já melhorar bem o paciente. Tá bom? Já dá um resultado bem impactante. Tudo bem? A primeira pergunta, devemos fazer DLO em todas as sessões? Não. Então, DLO só na primeira sessão e depois, quando terminar, você pode fazer um novo DLO. Eu, doutor Nelson, faço o seguinte, eu faço o exame e depois eu aplico todos os treinamentos com esse paciente. Aí, eu falo para esse paciente seguir a vida dele
e peço para ele voltar depois de 2 meses. E eu faço um novo DLO. Por quê? Porque eu quero verificar o que aconteceu com ele lá fora e quando eu fizer um novo DLO, o que comprometeu. Entendeu? Então, ele saiu com o treinamento, ele saiu bem melhor, ele saiu tratado, treinado, o cérebro está ótimo, nota 10, fisiologia mais equilibrado possível dentro da realidade dele, né? Porque às vezes ele trabalha 12 horas, não tem como mudar isso. Então, dentro da realidade dele, mudou. Aí eu peço para ele ficar uns 2 meses fora, volto, e aí eu faço um novo DLO e vejo o quanto que ele conseguiu se adaptar com isso, com esse novo DLO. E aí eu faço um novo plano de tratamento para ele. Às vezes eu posso fazer um plano de tratamento, eu posso fazer um plano de performance. Então, vou melhorar as vias nervosas, porque ele quer melhorar mais o potencial do cérebro dele, quer melhorar mais a saúde mental, quer melhorar mais memória. Então, ele quer fazer uma alimentação, quer melhorar a parte cardio dele. Tudo bem, você vai melhorar a parte cardio dele, então você tem que dar o alimento correto, certo? Você tem que pedir para o paciente fazer atividade física, certo? Mas se não treinar as vias nervosas, não faz o link disso direito. Porque existe um limite. Via nervosa não é músculo, as pessoas se enganam com isso. Não, eu vou melhorar meu cardio fazendo... Não. Via nervosa não é músculo. Então, as vias nervosas é um sistema separado da musculatura, que, claro, fazendo atividade física vai melhorar um pouco as vias nervosas. Mas não melhora tudo. As vias nervosas precisam ser muito treinadas. Olha, eu treinei muito os atletas olímpicos de canoagem, de atletismo, jogadores de futebol. E eu vou dizer para vocês, as vias nervosas cardíacas estavam extremamente em distonia. E olha que eles têm uma alimentação perfeita, eles são atletas de ponta, né, super atletas, e as vias estavam distônicas. Então, precisa ter essa tríade, tá? Para melhorar bastante isso. Explica sobre consulta e sessão. Ficou dúvida. Tá bom. Ó, as sessões, porque é o seguinte, você vai ter, a inteligência artificial vai te dar 12 sessões, certo? Deu 12 sessões. Só que na primeira sessão, você tem lá, por exemplo, o controle de ansiedade, ou variabilidade emocional. Variabilidade emocional. Está lá na primeira sessão, variabilidade emocional. Aí ele foi bem na variabilidade emocional. Maravilha. Primeira sessão, em uma consulta, ele finalizou a primeira sessão. Ok? Aí na segunda sessão, por exemplo, é relaxamento muscular progressivo. Ele faz computadorizado. Então, segunda sessão, relaxamento muscular progressivo. Nessa sessão, relaxamento muscular progressivo, ele não conseguiu ir bem. Então, essa sessão precisa de mais uma consulta. Entende isso? Então, na hora que ele vai fazer mais uma consulta para resolver essa sessão. E aí, ele resolve essa sessão. Então, cada sessão precisa ter um mínimo de resultado. Então, por exemplo, ele fala a resposta fisiológica. Aí a IA pede para ele aumentar 2 graus de temperatura na resposta fisiológica. Então, o paciente vai sentar, colocar o sensor, ele tem que aumentar lá 2,4 graus. É bem preciso mesmo, ele dá bem preciso o quanto tem que aumentar. 2,4 graus. Aí ele chegou em 2 graus, não conseguiu 2,4. Então ele precisa de mais uma consulta para resolver essa sessão. Entende isso? Então a sessão são 12, mas ele pode precisar de mais de uma consulta para resolver cada bloco de sessão. Ok? Por exemplo, fiz um DLO numa sessão e na próxima vez o sistema já me diz o que fazer ou não? Isso, exatamente. Do DLO, a IA já vai dizer o que você tem que fazer da primeira até a 12ª sessão. O que vai fazer, não, além de tudo, ela vai dizer o que tem que treinar em cada sessão. Ela vai dizer qual é a via nervosa que esse paciente tem que treinar em cada sessão. Qual é o protocolo? Muitas vezes ela já vai dizer se tem que controlar pensamento negativo, se tem que trabalhar pensamento reflexivo, também vai trabalhar a parte comportamental dele. Ela vai escrevendo o que tem que ser feito. Conforme a sua habilidade, você vai aplicando aquilo que você consegue aplicar, mas só o fato de trabalhar a parte das vias nervosas, você já melhora o paciente. Aí você vai aumentando, né? Então, o profissional que começa com a neurometria, ele vai começar muito com a parte das vias nervosas. Ele vai focar demais nisso, porque ele está aprendendo ainda, mas ele consegue seguir tranquilamente, porque a IA mesmo, na sessão,
ela vai começar e terminar o protocolo. Gente, isso é importante, hein? Ó. Então, na primeira sessão, a IA vai começar o protocolo, ela gera os objetivos, as dificuldades, ela até manda mensagem de voz para o paciente. Ela diz tudo, e o paciente vai seguir até o fim. Terminou, ela termina e gera o laudo final do desempenho desse paciente. E ponto. Se ele atingiu o objetivo que tem que atingir, já pula para o próximo protocolo. O próximo protocolo é de variabilidade cardíaca. Ou amplitude e frequência respiratória. É a mesma coisa. Ela vai pôr os objetivos, vai pôr as dificuldades, ela vai dizer o que ele tem que fazer do começo ao fim e vai seguir até finalizar, gera o laudo do desempenho desse paciente. E assim vai seguindo. Então, você só vai conduzindo. Então, o profissional, nesse momento, coloca o sensor, aperta no play e vai funcionar do começo ao fim, tá? Sem problema nenhum. Tudo automático. Então, você que está iniciando hoje, vai pelas vias nervosas, aplica os treinamentos, você vai ver. Na terceira, quarta sessão, o paciente como está, já está melhor, muito melhor. E aí, conforme você vai amadurecendo, estudando e aprendendo, aí você vai interagindo. Aí você começa a colocar uma terapia verbal, aí você começa a colocar uma estratégia complementar, associar uma outra técnica. Mas se você aplicar a neurometria pura, você já vai desenvolver, já vai destravar o paciente de muita coisa. E aos poucos você vai aperfeiçoando sua estratégia. Tudo bem? Mas do DLO ele já diz tudo o que você tem que fazer nas próximas sessões. Não vai faltar nada do que você tem que fazer. Tá? A reserva, ela é a base da neurometria, inclusive. A reserva, sem reserva, tudo começa a se perder no caminho. Então, esse medidor é o ponto-chave do eixo do tratamento da neurometria. A partir do momento que isso melhora, neurotransmissores começam a voltar, as vias nervosas começam a se reabilitar, enfim, tudo funciona bem. Tá bom? Agora, os treinamentos emocionais, do controle de ansiedade, por exemplo, têm um papel fundamental na reserva, que é o quê? Se ele aprende a controlar a ansiedade dele, ele tem diminuição da demanda nutricional. Olha só, hein? Olha, você vai perceber que o paciente perde reserva funcional só pelo estresse. O estresse já tem muita demanda. O cérebro chega a queimar 25% da reserva. 25%. Imagina a pessoa em estresse constante. Que a gente vive isso hoje em dia ou não vive? Não é? O profissional da saúde mesmo. Está estudando, está tentando se resolver, está tentando fazer um monte de coisa. Não tem como controlar isso. Tem que fazer. Estamos aqui, estamos tendo que estudar. Tem que melhorar as pessoas. Amanhã vai ter que acordar cedo, trabalhar. Se você não controlar a tua reserva, não ter uma boa alimentação, comer adequadamente, tomar uma suplementação, você vai ver no seu DLO também reserva baixa. Então precisa. E aí o outro fator, além da suplementação e a nutrição, é o fator psicológico que queima. Que você vai queimar. Né? O estresse vai gerar essa demanda. A ansiedade queima nutriente do corpo. Como se trabalha um paciente com estresse adrenal? O paciente com estresse adrenal, por isso a importância do plano de tratamento da IA. Porque ela vai fazendo uma sequência que um paciente com estresse adrenal, por exemplo, que ela avaliou, ele consegue. Um paciente com TDAH, ele consegue. Porque ela vai começar com as vias nervosas que ele precisa, ou que é mais fácil para ele, ou que são mais necessárias naquele momento. Ela vai criando um campo neurofisiológico da primeira até a 12ª sessão que o paciente consegue. Por isso, um plano de tratamento que a gente tem que seguir com a ajuda da IA, porque ela já nos ajuda nisso, já tira esse estresse da gente. Imagina que nem essa pergunta, é a pergunta do que a pessoa vai sentar lá e falar, meu Deus, por onde eu começo? Será que eu... Não, ela já vai dizer exatamente por onde você começa, que é por ali que o paciente vai conseguir melhorar as vias nervosas dele. Entendeu? Explique melhor o que ocorre quando o paciente consome carboidratos simples antes do treinamento. Bom, se a pessoa comer carboidratos simples, açúcares, ela vai aumentar mais a adrenalina circulante. Então vai atrapalhar qualquer treinamento. As vias nervosas vão ficar, é como se você jogasse água em fio descascado. Vai começar a dar curto-circuito. Então é importante diminuir o carboidrato
principalmente no treinamento de controle de ansiedade, variabilidade emocional e coerência cardíaca, nesses 3 protocolos, tá bom? Outra pergunta, posso usar para avaliar atividade autonômica e para diagnóstico de desautonomia nas minhas consultas cardiológicas? Pode. Inclusive, que eu até não falei para vocês, os exames podem ser utilizados, inclusive, para reembolso de convênio, tá? Então, depois, para quem estiver utilizando tudo, pode entrar em contato com a secretaria e pedir o material de como faz o pedido de reembolso com a neurometria. Tá? Inclusive, um dos exames, que é uma das células que eu mostrei, que eu acabei não falando, é o tilt test. Ele é bem o tilt test. Então, você pode utilizar isso para poder fazer essa análise, tá bom? Funciona super bem, tanto na parte cardiológica, para você fazer análise do balanço autonômico, verificar essa desautonomia, né, a distonia neurovegetativa, especificamente com isso. E você pode até pedir o reembolso médico, tá bom? Tem até a gente tem até conhecimento de profissionais que da neurometria que indica para os cardiologistas também. Então, tem cardiologista, tem profissional que está trabalhando a parte cardíaca e, de repente, está vendo que não está evoluindo muito bem. Então, já pede para passar no cardiologista, já faz uma avaliação, já melhora, às vezes toma o medicamento certo, e quando volta o treinamento funciona bem melhor. Tá? Então, é importante a neurometria nisso também. Paciente oncológico é super, super positivo com a neurometria, viu? Bastante, dá para ter um resultado muito bom. Eu trabalhei com muitos pacientes oncológicos, principalmente no período de quimioterapia, dá para a gente trabalhar a neurometria com eles, que ajuda eles passarem por essa fase bem melhor, tá? Boa noite. A ordem dos protocolos pode ser diferente, é o que a IA sugere? Qual o intervalo entre as sessões? Bom, a ordem dos protocolos pode. O profissional tem a liberdade de... eu quero fazer dessa forma e ponto final. Ninguém vai proibir. Né? Pode fazer na ordem que quiser. Eu recomendo fazer pela ordem da IA, porque ela verifica nas regiões do cérebro, que é uma coisa que é difícil. Olha, eu tenho muita experiência. Eu levo muito tempo para pegar a região do cérebro e verificar a fragilidade dessa via nervosa ou dessa região do cérebro é identificada. Né? Eu levo muito tempo. Então, e ela já faz isso para nós, que ajuda bastante. Mas, se quiser fazer em outra ordem, também não tem problema. É você que conduz, tá? O intervalo das sessões é o seguinte, o período mínimo. Não dá para fazer todo dia, gente. O cérebro precisa de um período de descanso. Vocês vão perceber que durante o treinamento, o paciente cansa. Então, você treinou 15, 20 minutos, você vai perceber que exige muito do paciente. Então, cansa um pouco ele. Então, não dá para treinar muito. Então, no dia seguinte, o cérebro, de repente, não teve um período de maturação. Ele precisa amadurecer. Então, eu recomendo que a cada, pelo menos, no mínimo, 3 dias de mínimo para poder fazer. E, no máximo, 15, porque depois de 15 dias também o cérebro começa a desaprender. Não dá tempo dele linkar um protocolo no outro. Então, no mínimo 3 dias. Então, vamos lá, está fazendo lá 3 dias, aí treinou, quero treinar de novo. Então, dá 3 dias, dá o tempo do cérebro processar, a via nervosa descansar, porque cansa, gente, vocês vão ver. Vai treinar, o paciente cansa, né? Força a via nervosa. Por isso que destrava. Então, depois de 3 dias, você pode fazer um outro. É um bom tempo de amadurecimento, de condicionamento. Agora, 15 dias no máximo, porque senão fica muito longe e não dá tempo do cérebro aprender, fragiliza a via o aprendizado, tá? O ideal, uma vez por semana. Esse é o ideal. Sendo da área da educação, posso trabalhar com neurometria e ansiedade? Pode. Pode e deve. A área da educação é uma das áreas mais sensíveis à neurometria para trabalhar a parte de aprendizagem, concentração, memória, TDAH, no sentido educacional. Então, é super importante trabalhar o paciente com isso também. A gente tem uma quantidade muito grande de educadores, pedagogo, psicopedagogo, que usa a ferramenta para poder ajudar melhor o seu paciente. Não tem como, o paciente na área educacional precisa da neurometria para poder trabalhar também. Tá bom? Você vê o resultado, é impactante. Né? A melhoria da criança nos estudos, a melhoria no aprendizado, a melhoria no comportamento na sala de aula.
Então, seguindo as vias nervosas, a fisiologia dá um resultado bem legal, bem bacana. A parte de alimentação e suplementação, tem uma parte específica nossa do curso, que é até onde o profissional pode ir. Então, o profissional não é nutricionista, até onde ele pode ir? Ele pode ir até tal ponto. Então, a partir desse ponto, não tem mais como você ir. Então, realmente tem que indicar um nutricionista. Mas até tal ponto, um profissional pode mostrar para o paciente o que ele pode melhorar ou não na alimentação dele. Tá? Tem coisas que são óbvias, né? É mais ou menos por esse caminho que a gente vai. Tá? Então, se o paciente come alimentos muito congestivos, vai atrapalhar o treinamento fisiológico, é óbvio. Então, a única coisa importante entender essas diferenças que o profissional vai poder atuar. Trabalho com gestão de pessoas, ótimo. A neurometria ela é excelente para gerenciamento do estresse. Então, muitos profissionais que trabalham com gerenciamento do estresse usam a neurometria. A gente tem, inclusive, muitos profissionais da parte de investimento, eles trabalham com investidores. Então, eles fazem uma análise e depois eles fazem um monitoramento. Isso é, ele vai monitorando o paciente para verificar e vai fazendo perguntas. E aí ele detecta nesse paciente qual é o perfil investidor dele. Então, é um paciente que quer investir em tal coisa. Não, você não tem esse perfil. Né? Então, na hora que eu estava conversando com você sobre esse perfil, seu cérebro ficou assim, sua fisiologia ficou desse jeito, o seu oxigênio mudou. Tá? Quando eu falei desse outro tipo de investimento, seu cérebro agiu melhor. Então, existe um bom senso, a intuição até. E aí eles criaram um questionário deles, né, com a nossa tela de monitoramento, que permite, né, fazer essa parte de questionários. Ele criou esse questionário específico dele e ele utiliza para isso. Então, para gestão de pessoas, eu, quando fiz, por exemplo, pesquisa na Natura, na NET, eu utilizei a tela de monitoramento para poder fazer trabalho de pesquisa, comercial de televisão, análise de maquiagem. Eu utilizei a tela de monitoramento que dá para você fazer isso. Gostaria de saber se eu consigo fazer perguntas específicas para gatilhar meu paciente oncológico, para saber exatamente a área do cérebro que apresenta alterações. Que apresenta alterações e depois trabalhar de forma personalizada com o meu paciente oncológico. Essa pergunta foi boa pelo seguinte. Pessoal, com a neurometria, vocês vão descobrir, olha o que eu estou falando, hein? Presta bastante atenção nisso. Vocês vão descobrir que você não vai colocar o paciente dentro de um rótulo. Não vai mais. A neurometria não permite isso. Vou explicar uma coisa bem legal para vocês entenderem. Paciente com TDAH, paciente com autismo, vocês vão ver que regiões do cérebro podem apresentar padrões diferentes, vias nervosas diferentes. Vocês vão começar a perceber que a neurofisiologia ela tem gatilhos diferentes que estimulam aquela doença no paciente. Isso é importantíssimo, porque você individualiza. Por que muitas vezes um medicamento que serve para um não serve para outro? Porque, às vezes, não. Porque existe individualidade. Então, imagine só, se você pegar 10 pacientes autistas e fizer análise com DLO, você vai verificar que cada um deles tem vias nervosas ruins, diferentes, e que essas vias nervosas geram gatilhos no cérebro diferentes. Olha que impacto isso. Por quê? Porque para esse paciente, é nessa via que você tem que trabalhar para ele melhorar, diminuir essa intensidade do autismo dele. Para aquele outro paciente, é outra via nervosa. Cada um tem uma via nervosa diferente, cada um tem uma região mais sensível no cérebro. Existem os padrões neurofisiológicos comuns na doença, mas o mais importante com a neurometria é que você vai encontrar as diferentes, que são elas que dão gatilho, que intensifica a doença. É a mesma coisa na oncologia. Quantas vias nervosas diferentes em pacientes oncológicos que eu via e que quando eu melhorava aquela via nervosa, o paciente já mostrava evolução. Principalmente na área emocional dele. Diversos. Então, isso é muito gratificante, porque ela personaliza o tratamento daquele paciente. E quando você personaliza, isto é, você sabe quais as regiões do cérebro, quais são as vias nervosas, as compatibilidades neurofisiológicas. Quando você sabe isso,
é muito mais simples de você inserir um protocolo seu, de você inserir uma técnica sua, ou complementar com outro tratamento. Isso funciona super bem, gente. Então, essa questão de individualizar o tratamento é uma questão única que a neurometria tem. E ela mostra claramente isso. Diferentes vias nervosas. Então, portanto, a gente não fica... E isso é interessante porque chega um certo momento que o neurométrico, ele não começa mais a olhar a doença. Ele começa a olhar a pessoa. Ele começa a ver as vias nervosas. Quais são as mais frágeis? O que acomete elas? E você percebe com a evolução do seu treinamento, da sua experiência com a neurometria, que aquela via nervosa tem pensamentos específicos, tem comportamentos específicos. É muito legal, bem bacana. O neuropsicopedagogo na área clínica, o que devo focar mais? Então, neuropsicopedagogo tem uma ampla atuação, né? Então, nessa ampla atuação, você pode, de repente, até mesmo dentro dessa sua especialidade, pegar um segmento que você goste, que você queira trabalhar, tá? Mas independente, isso que eu falei, inclusive, dos tipos de transtorno, também serve para o profissional. Porque vocês vão começar a perceber que a via nervosa que precisa ser trabalhada é ela que está determinando aquele ponto sensível no paciente. Né? Então, ele tem lá uma reação neuroemocional muito ruim, essa via nervosa está ruim. Então, está atrapalhando todo o foco que ele está em volta dele. Ah, não, é o tônus vascular simpático. Ah, não, é o intervalograma. Ah, não, é a parte da amplitude de frequência respiratória, é a parte da interonda. Não, é a parte do controle. Então, são várias vias nervosas. Então, quando você começa a restabelecer essas vias nervosas, você percebe que todo o conjunto da obra melhora também. Então, você pode ter um foco de atendimento de paciente, mas dentro desse foco são as vias que mandam. Elas é que revelam aquilo que você precisa atuar com o seu paciente. Entende isso? Tenho Prime, estou na fase prática do curso, fiz todas as sessões em mim, agora preciso fazer os relatórios. Mesmo IA montando o plano de tratamento, no relatório exige a interpretação dos protocolos. O relatório é para você pegar um pouquinho mais de experiência, tá? Então, no curso a gente pede para fazer o relatório mais para pegar experiência, tá bom? Porque daí você vai entendendo, você vai ter que olhar o plano de tratamento, ver o relatório, isso ajuda bastante você a trabalhar planejamento. Então, é significativo isso, a nível de educação, né? A nível de aprendizado, e vai fortalecer esse aprendizado, tá bom? O curso que a gente fez sobre no laboratório, tá? Esse curso foi fiscalizado em laboratórios, com o Inmetro exigiu, para verificar o quanto o profissional consegue aprender. Então, a gente está aperfeiçoando cada vez mais isso no nosso curso. Hoje, nós temos profissionais que finalizou o curso em menos de uma semana. A média hoje está em 15 dias que a pessoa finaliza o curso. Então, tem gente que demora mais porque tem que atender, tem uma coisa, não consegue se dedicar e tal. Mas a gente tem pessoas que finalizou em menos de uma semana, é um fato. Tá? Mas a ideia do relatório é essa, de você exercitar o plano de tratamento. Mas olha só, uma coisa importante. Quando você está na etapa 3, na etapa 3 você já ganha o registro provisório. Da etapa 3 para a etapa 4. Você já ganha o registro provisório para atuar e atender os pacientes naquilo que você já aprendeu. Aí você continua, etapa 5, então você já pode atuar profissionalmente naquele aprendizado que você teve sem problema nenhum, tá? Então, dá uma olhada nas etapas, entra na etapa 4 e já vai aparecer o seu registro provisório para atuar legalmente com os profissionais, com os pacientes. Tá dentro da condição do registro na Anvisa, tá bom? O estresse adrenal pode ser uma possível causa de uma baixa reserva funcional de um paciente com bons hábitos e boa alimentação? Sim, entendi. Então, o estresse adrenal pode vir de uma baixa reserva funcional, mas pode não ser, tá? Ter uma baixa reserva funcional pode gerar estresse adrenal, com certeza. Mas ter estresse adrenal não necessariamente ele tem baixa reserva. Tá? Porque o estresse adrenal, dependendo do ritmo que ele está, ele pode ter em curto prazo de tempo.
Para a gente perder reserva, leva 1 mês, 2 meses para perder. A gente não perde de um dia para o outro. A gente pode perder capacidade fisiológica, mas reserva não. Então, se você não dormiu bem, no dia seguinte você está meio assim e tal, meio cansado, sua capacidade fisiológica você perdeu. Está legal, está meio, cabeça meio perdida, mas você não perde reserva. Reserva você demora 1 mês e meio, 2. Estresse adrenal. Ficou uma semana inteira naquele estresse, aquele negócio para entregar. Então, estresse adrenal alto. Mas também não perdeu reserva ainda. Entende o raciocínio? Pode ser usado com pré-escolares. Ó, a neurometria, a partir de 6 anos de idade, já pode usar tranquilamente, tá bom? Com 5 anos, tem que verificar a capacidade da criança, mas a partir de 6, dá para usar tranquilamente a neurometria. Posso somente fazer o exame e passar o resultado para o profissional solicitante? Pode. Tem muito isso, tá? Tem muito profissional que atende, faz o exame, aí compra um curso técnico adicional e repassa para esse outro. Então, tanto o profissional que fez o curso, como outro profissional junto fez o curso. Então, tem 2 na clínica, certo? Então, o profissional ele faz o exame, analisa, faz todo o planejamento, depois passa para um outro profissional só fazer as aplicações. Pode fazer sem problema nenhum, tá bom? Ele vai fazendo as aplicações e a gente passa no resultado. Funciona bem. Eu fiz muito isso também. Eu fazia o exame, eu passava por um técnico meu, ele fazia as aplicações de treinamento e me passava. E aí eu utilizava isso na primeira dos treinamentos. E funciona super bem também. Tá? Olha, terapêutica de sono com a neurometria. Você aplicou a fisiologia do sono no paciente, semana que vem ele já te relata que está melhor. É impressionante. Trabalho com autistas. Tem bons resultados? Tem muitos bons resultados com autistas. Eu trabalhei bastante com autista. Vou dizer para você que é de chorar, viu? A gente chora junto com eles no trabalho com autismo. A gente chora junto com eles. É que hoje não vai dar tempo, mas tem histórias de pacientes com autismo que a gente chora junto com o pai, chora junto com o filho. É impressionante o quanto impacta isso nos pacientes, tá? É impactante. A EGC pode ser usado em crianças de 6 anos? Pode. A partir de 6 anos, já pode começar a usar, não tem problema. Tá? Não pode usar muito alto o volume, vai usar mais baixinho, mas já pode usar, já tem uma conformidade para poder usar. Mas é importante fazer o POC antes, tá? Para poder acertar direitinho para eles. Espero que vocês tenham gostado. Tudo de bom para vocês. Não esqueçam, fisiologia não é magia. Né? Para quem está começando, usa o plano de tratamento, os treinamentos, a parte mecânica. Não se preocupa, funciona. Vai dar resultado da primeira e 12ª sessão. Vai seguindo assim que você vai ter resultado já com o paciente. Pode ter certeza. A IA vai mostrando e dessensibilizando cada dia nervosa para você. Faz isso, sucesso garantido na consulta, tá? Estamos finalizando a aula e até a próxima aula. Um abraço.